Olá você, boa noite, para mim aqui boa noite, tudo bem? A vida, em vários aspectos da vida eu acho muito interessante, observamos que as oposições são capazes de fornecer sentido a muitas das nossas experiências, por exemplo, o bom, o mal, o dia, a noite, o quente, o frio, antropocentrismo, teocentrismo. Interessante. É sobre isso que nós vamos conversar daqui a pouco. Só pedindo para que você que ainda não está inscrito no canal do JB, o faça, que está muito, muito interessante. A você que já é inscrito, muito obrigado de coração, mesmo que a sua participação está sendo muito legal, muito bacana. Muitas sugestões, temas para que a gente converse aqui estão surgindo. Eu fico imensamente feliz com esse retorno, né? É sinal que está fazendo sentido esse canal, esse nosso bate-papo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Pois bem, como é que é essa coisa? Como é que surge ou quando surge essa coisa do antropocentrismo? Eu falei errado. O computador me ajuda. Antropocentrismo. Pois bem, o que reinava até o início ou final da Idade Média era o teocentrismo. Em que Deus era o centro do universo. Tudo que existia girava em torno de Deus. Essa época histórica, pessoal, ela persistiu, foi até 1473, ou seja, muito próximo da época do descobrimento do Brasil. Em termos históricos, é relativamente recente essa discussão, né? Pois bem, até então, Deus era o centro de tudo e quem discordasse às vezes era condenado à morte, como Galileu Galilei, enfim, não é? Era uma coisa terrível. Terrível hoje para nós, mas naquela época eram valores que eram comungados, que eram pregados, por assim dizer, e deveriam ser seguidos. Pois bem, Santo Agostinho, já a essa época, ali por volta dos séculos IV e V, ele já dizia o seguinte: determinou que o homem fosse corrompido pelo pecado original, Santo Agostinho. Desse modo, o ser humano acabava agregando a condição de criatura inferior, imperfeita, poluída e moral. Grande Santo Agostinho. Não. O homem não pode se voltar contra Deus. Vamos excomungar. E por aí afora vai. Preste atenção nessa colocação. Guarde. Como foi uma época muito caracterizada por um contexto feudal, as pessoas trabalhavam muito, muito na produção, coube à igreja, foi relegado à igreja a tarefa de trabalhar com a formação, com a educação das pessoas. E aí foi prato cheio, né, pessoal? Para que a igreja pudesse difundir os seus valores. Não estou falando que está errado, não é heresia, não. Mas a igreja falou, opa, é por aí. Então nós vamos ensinar matemática, sim, 1 mais 1 é igual a 2, mas, sobretudo, difundir essas coisas divinas, o porquê, enfim, a Bíblia e por aí afora vai. Bacana, joia. Surge, olha só, os filósofos gregos começaram a questionar, não é? A filosofia questiona o tempo todo, falou, mas peraí, tá bom, Deus é o centro de tudo, mas e o homem? O homem não é dono da sua vontade, ele não é livre para pensar dessa forma, para agir como ele bem entende? Olha que coisa sensacional.
Santo Agostinho, é aqui que eu quero chegar. Santo Agostinho pensa naquilo e fala, gente, essa turma tem razão. E muda radicalmente o seu pensamento ao dizer que o homem deveria ser posto como uma criatura privilegiada ao ser dotada de razão. Opa, já mudou. Olha que coisa sensacional. Por causa daqueles pensadores gregos, pessoal, dos filósofos. Aí o homem passa a questionar tudo, o universo, o próprio Deus, a si próprio. O que é vontade? O que é razão? Uma pedra mais uma pedra é igual a duas pedras, mas espera aí, é porque Deus quer ou porque existe uma lógica, existe uma razão em cima disso? Ou por trás disso? Bacana para a gente pensar. Pois bem, aí, pessoal, algumas características do antropocentrismo são importantes que a gente ressalte aqui. A principal característica do antropocentrismo, então, é que o homem é o centro do universo. Ele é dotado de razão. É ele que vai explicar racionalmente as coisas, vai explicar racionalmente um mundo em que deveriam basear as ações humanas e não mais aquele Deus, como que ele chama aqui, judaico-cristão. Não, tá bom, quem tem fé tá jóia, tá tudo bem, é por aí. Outro traço do pensamento antropocêntrico diz respeito à exaltação da racionalidade como sendo um atributo inerente à humanidade. Razão é coisa de homem, que pensa, que cria, que vê, que enxerga lá na frente. E é dessa época. O pensamento filosófico também era marcado pelo cientificismo. Provar, pesquisar, observar, como nós já falamos anteriormente. Como sai, então, essa coisa do Deus judaico-cristão, deixa de ser o centro do universo, o teocentrismo? As ações tornadas pelos homens devem ser levadas em consideração apenas consequência em que eles poderão causar os próprios seres humanos. Por isso diz que o antropocentrismo, o homem é o fim das coisas, e surge o essencialismo, que diz que o ser humano possui uma essência que é imutável, natural e central. Isso é essencialismo. É da essência do ser humano, somente do ser humano. Era esse o pensamento. Então, é que hoje se fala nesse antropocentrismo e humanismo, que caracteriza o período histórico logo em seguida do Renascimento. Pessoal, surge todo aquele estudo da pesquisa científica, de estudar o porquê das coisas. E alguns filósofos humanistas, para encerrar aqui bem rapidinho, o Maquiavel, autor de O Príncipe, né? Que foi considerado o fundador da ciência política, o Nicolau Copérnico, astrônomo, matemático, e que desenvolveu a teoria heliocêntrica, hélio de Sol, centro. Então o Sol é o centro do universo, o resto dos planetas, tudo gira em torno do Sol. Isso foi complicado, porque antes era Deus. Depois Galileu Galilei, na astronomia, que defendeu que a Terra não era o centro do universo. Isso custou caro para ele, custou a própria vida. Foi condenado à morte pela Inquisição caso não negasse em público o pensamento científico que havia proibido. Pessoal, que trem que eu falei está tudo errado, não é por aí. E o René Descartes, criador do sistema de pensamento filosófico que deu origem à filosofia moderna, o pensamento cartesiano. Pessoal, é de uma profundidade muito grande. É um estudo muito bonito, muito belo. Graças a esse pessoal que hoje prevalece essa ideia de que o antropocentrismo é exatamente isso. Nós, homens, é que somos o centro do universo. Nós é que temos a capacidade de usar a razão para pesquisar, para entender o porquê das coisas. Por que elas existem? Por que são feitas assim?
e até questionar a própria existência de Deus. Não é heresia, eu sou cristão, tá bom? Mas é importante que a gente pense sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado. Deixe o seu like, o seu joinha e não esqueça de acionar o sininho para você receber as notificações lá. Lembrando que nós colocamos aqui vídeos sempre às segundas, quartas e sextas. Muito obrigado, boa noite.